No livro de 2 Reis, na Bíblia, nós conhecemos os últimos 40 anos da nação de Judá, antes do reino cair e ser levado para o exílio. O povo que residia antes em Judá, sua terra, é espalhado por alguns lugares por conta da desobediência a Deus, virou as costas para Deus, abriu mão da proteção de Deus, e então reinos invasores conquistaram Judá e espalharam o povo pela terra. E lá no livro de 2 Reis tem o registro disso acontecendo. Mas é no livro do profeta Jeremias que nós temos o ponto de vista profético e espiritual desse período. Lá em 2 Reis está dizendo, aconteceu isso, mas Jeremias, o profeta Jeremias, era o profeta de Deus naquela nação, naqueles 40 anos. Então, o autor de Reis está nos contando a história, e o profeta de Deus, olhando para essa história, diz, não pode ser. Isso não é real. Eu não acredito que o povo está virando as costas para Deus. Então, quando você lê o livro do profeta Jeremias, são estes últimos 40 anos de uma nação que abandonou Deus e está agonizando. O profeta Jeremias, durante 40 anos, está pregando arrependimento. Vamos lá, povo, vamos se levantar, vamos voltar para Deus, vamos priorizar o reino do Senhor. Mas, mesmo que ele tenha feito isso nos reinados dos reis Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, não aconteceu. O povo não ouviu a voz de Deus. E olha, para você ter uma ideia da decadência desse período, eu acho que uma das coisas mais decadentes é quando a pessoa está vivendo numa miséria e ela não se dá conta dessa miséria. A decadência já é até no próprio olhar. Olha aqui o que Jeremias nos conta, Jeremias 5:30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? É terrível. Profetas corruptos, sacerdotes corruptos, dominando, enganando, explorando. E o povo gosta. O povo segue. O que vai acontecer, Jeremias pergunta, quando o fim chegar? As pessoas que deveriam ministrar sobre o caminho de Deus, elas estão associadas para enganar, para explorar. Mas o mais absurdo é o povo gostar. Isso não mudou, as pessoas continuam sendo exploradas e gostando. Entregando o que tem e o que não tem, numa negociação, por engano de outros homens, de outras pessoas. Parece um me engana que eu gosto. E o povo está caminhando para tempos difíceis. E quando estes tempos difíceis chegarem, não terão a menor ideia do que fazer. Não terão a menor ideia para onde ir, porque estes líderes que exploram são os primeiros a assumir. São os primeiros a achar um jeito de se beneficiarem. Agora, as pessoas que com tanta confiança, com tanta cegueira, seguiram não o Senhor, mas seres humanos, nesta hora não tem o que fazer, não tem para onde correr. Eu diria tempos atrás que muitos pastores pregam mentira, mas hoje não precisa ser pastor. Porque hoje qualquer pessoa que fale minimamente convincentemente é um influencer. E ele tem milhares e milhões de seguidores, e ele fala em nome de Deus. Ele fala sobre teologia, ele fala sobre doutrina, ele fala sobre vida cristã, ele ou ela. E daqui a pouco tem tantos seguidores e faz o seu seminário, a sua conferência. E todo mundo segue. E lá são ditas coisas
que as profecias estão se cumprindo, né? Dão coceirinha nos ouvidos, então eu quero voltar, porque é tão bom, é tão agradável ouvir isso, e o fim está se aproximando, e a gente não está se dando conta, a gente está vivendo anestesiado, com tantas vozes nos dizendo sobre vitória, nos dizendo sobre superação, nos dizendo sobre prosperidade, e a gente acaba deixando de olhar para muita miséria que tem na nossa vida, e que Deus poderia resolver. Mas estamos obstinados. Quando não há um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, quando se depende do que os outros dizem, do que os outros fazem, vai-se para um ponto de uma fragilidade que é incapacitante diante das lutas, das grandes batalhas da vida. Porque as pessoas muitas vezes têm se alimentado com aquilo que não pode sustentar elas nestas horas. Por que tanto desespero na hora da luta e na hora do aperto, se luta e aperto fazem parte da vida humana e o Senhor Deus nos dá capacidade, nos dá potencial para enfrentarmos o que for com Ele. Mas por que tanta gente vê o fim e se desespera? Porque a solução não está dentro. Não é aquela fé interior, a presença viva do Senhor através do seu Santo Espírito, a guiando no vale da sombra da morte. Não é o Senhor, o seu pastor, guiando no vale da sombra da morte, mas são tantas vozes por aí que a gente não sabe nem quem escutar. E isso o povo está vivendo há 2.600 anos atrás. Mas isso que eu estou falando, será que é de 2.600 anos atrás? Ou tem sido assim novamente? A gente voltou, mas agora não o povo de Israel, mas o próprio mundo evangélico vivendo assim. Vivendo no meio de uma superficialidade, que não tem capacitado o discípulo para ser discípulo. Porque discípulos capazes, capacitados pelo Espírito Santo, eles geram frutos. Discípulos que geram discípulos, pessoas que foram salvas para salvar. Discípulos que o Espírito Santo domina e, portanto, dá o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí a gente tem buscado isso em consultórios de psicologia, com remédios da psiquiatria. A gente tem procurado estas coisas, este fruto do Espírito, nos coaches, nas palestras, nas conferências, não vai vir. Todas essas coisas têm o seu lugar. Minha esposa está se formando em psicologia, é psicanalista, eu sou psicanalista, entendemos a importância da saúde mental, entendemos a importância da psiquiatria, já me ajudou no momento pontual da minha vida, acho que coachings têm o seu papel no desenvolvimento de determinadas áreas, mas o que as pessoas estão esperando encontrar nos consultórios, no remédio, nas conferências, eu vou dizer, só Jesus pode dar. E pessoas que têm o discernimento espiritual estão vendo as pessoas irem para o abismo, sorrindo, sem se dar conta da batalha espiritual que nós vivemos, das guerras reais, das lutas, das ameaças que se aproximam do casamento, da família, dos filhos. Então precisamos despertar, precisamos enxergar aquilo que o profeta está enxergando. E lá no Antigo Testamento as pessoas dependiam do profeta, e aí se elas não escutassem o profeta, acabou. E elas não estavam escutando o profeta. Mas eu e você que cremos no Senhor Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, esta voz lá dentro de nós precisa ser ouvida. Acorda, desperta, enxerga, levanta teus olhos e vê. Lá estava Jeremias durante 40 anos avisando o povo, percebam para onde vocês estão indo, se arrependam, parem de brincar com Deus, parem de brincar de ser povo de Deus. Mas apesar de todo o esforço dele, não deu. A destruição veio, a nação caiu, o povo foi espalhado por outros países, sendo obrigado a ir para longe, a se separar dos seus familiares, dos seus amigos, viver numa terra estranha.
Bom, Jeremias está dizendo, cuidado, cuidado, volta para o Senhor durante 40 anos. Não deu certo, o povo cai, Jeremias vai levado preso num determinado segundo momento, vai para o Egito. E aí, já depois de toda a destruição, Jeremias, e vão me acompanhar até eu dormir, quando eu acordar amanhã, vai ter mais carinho e compaixão de Deus me esperando. Amém? É assim que a gente acorda. A gente acorda e diz, Deus, obrigado, porque a tua compaixão e o teu carinho estão renovados para todas as horas desse dia, para cada minuto desse dia, para cada instante desse dia, eu vou poder contar com o teu carinho com a minha vida, eu vou poder contar com a tua compaixão na minha vida, as tuas misericórdias não se esgotam. Ao olhar para o Senhor também encontramos fidelidade. O povo, quando ele olha para o povo, ele não vê fidelidade, ele vê infidelidade, mas quando ele tem um novo olhar para o Senhor, ele vê fidelidade. Versículo 23 continua, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Você pode declarar grande é a fidelidade do Senhor? Grande é a fidelidade do Senhor. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Nem sempre nós vamos dormir com o Senhor, mas toda manhã o Senhor acorda ao nosso lado, porque Ele é fiel. Vou dizer de novo, nem sempre a gente vai dormir com o Senhor, mas toda manhã Ele acorda ao nosso lado, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Jeremias tinha ficado apavorado em sentir o Senhor longe do seu povo, mas ele renovou as suas esperanças quando trouxe à memória que o Senhor não vai abandonar o povo, porque o Senhor é fiel, porque grande é a sua fidelidade. Quando Jeremias olha para o Senhor, ele vê provisão. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Eu não tenho mais um povo, eu não tenho mais uma casa, eu não tenho mais renda, eu não tenho mais nada, mas na verdade eu tenho tudo. A minha porção, o que me cabe, o que eu tenho é o Senhor, diz a minha alma. Aqui fora, não tenho mais nada, mas a alma lá dentro gritando, espera no Senhor, confia no Senhor. O Senhor é o que tu tens, então tu tens tudo. Tudo que eu preciso é o Senhor, e a verdade é que tudo que eu tenho é o Senhor, então eu posso descansar, porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu posso esperar por aquilo que aparentemente falta. E aí, meus irmãos, um dos grandes dilemas da humanidade é se desesperar pelo que falta, mas deixa eu dizer, se você precisa, aquilo que parece que está faltando não está. Vou dizer de novo, aquilo que você precisa, pode parecer que está faltando, mas não está, porque Deus é fiel. Ele é a sua porção. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, não tem falta de nada. Quando olhamos para o Senhor com Jeremias, encontramos bondade. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Vamos juntos? O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Por que aquele povo estava enfrentando tanta luta? Porque não estava esperando no Senhor, estava esperando dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes, dos prazeres, das riquezas. Eles se afastaram da bondade de Deus e não podiam experimentar a bondade de Deus, mas os que esperam no Senhor podem experimentar da bondade de Deus. O Giovanni faz uma pizza muito boa. Eu nunca dou recado de púlpito, mas faz tempo que eu não como essa pizza. Então imagina que ele faz lá uma rodada de pizza, só que e ele convida você, quer comer uma pizza? Quero. Então tá. Sexta-feira que horas?
vai marcar um horário, mas se eu não for até aquela mesa, eu não comerei a pizza, concorda? Eu só comerei aquela pizza se eu for até lá. O Senhor é bom para aqueles que esperam, para aqueles que vão à sua mesa, que Ele convida. Não tem portaria para a mesa de Deus, aqui você pode, aqui você não pode. Se você for, você vai ser acolhido pelo Senhor. Então ficar longe e dizer, Deus, tu não é bom, é incoerência, porque todos podemos chegar à mesa e desfrutar do que tem ali repartido. A bondade do Senhor é experimentada por aqueles que esperam no Senhor a sua bondade. É quem vai ao Senhor e diz, eu quero experimentar dessa bondade, porque eu sei que tu és bom. Para aqueles que o buscam, não buscar a Deus, ainda ficar irado com Deus, porque não está experimentando bondade, é incoerência, não é nem uma questão de religião, é uma questão de coerência. Jeremias estava desesperançado, porque ele sabia que o que estava registrado lá em Deuteronômio 28 tinha se cumprido. Lá em Deuteronômio 28, Moisés deixou bem claro, quando vocês abandonarem o Senhor, vocês serão dispersos pelas outras nações. E Jeremias estava desesperado, aconteceu. Não, ele estava desesperado quando estava vendo acontecer, se fragmentando. Depois acontece, ele está desesperançado, aconteceu, Jeremias, Deuteronômio 28 aconteceu. Fomos infiéis, perdemos a proteção, fomos espalhados pelas outras nações. Mas quando há uma virada de chave em Jeremias, ele avança 2 capítulos de Deuteronômio e chega no 30. Porque lá em Deuteronômio 30, Moisés diz o seguinte da parte de Deus, mas eu vou buscar vocês de onde vocês foram, e vou fazer vocês um povo de novo. Então, quando olha para a circunstância, Deuteronômio 28. Quando olha para Deus, Deuteronômio 30. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Deus é bom. Olhando para o Senhor, encontramos salvação. Versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu ia dizer para você repetir, mas ali diz para ficar em silêncio, eu fiquei numa dúvida teológica agora. Não, é para a gente declarar, para absorver, vamos lá? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que significa isso? Deus vai salvar, calma. Para de gritar, para de espernear, para de se debater, relaxa, vai acontecer. Como diria um amigo presente de laranja aqui, desfrute o caminho. A salvação vai acontecer. Amém? Para as circunstâncias, Jeremias olha para o fim. Para o Senhor, quando olha para o Senhor, Jeremias vê o depois do fim. Jeremias vê o recomeço. Ao trazer à memória quem Deus é, Jeremias pôde lembrar que não importa o quanto a situação está difícil, e mesmo quanto parece que não há mais chance, a salvação continua vindo da fonte. A salvação continua vindo do Senhor. Então temos que esperar com fé, com o silêncio que demonstra essa confiança, sem desespero. Agora, a verdadeira salvação que Jeremias esperava, e pela qual todos os demais profetas profetizaram, não era necessariamente a libertação do povo do exílio da Babilônia. Porque Jeremias estava triste, que estava todo mundo espalhado pela Babilônia. Então havia uma salvação em primeiro plano para acontecer, que era que o povo pudesse voltar para a sua terra. Mas Jesus Cristo, ele falou que Jeremias e todos os outros profetas apontaram para uma salvação maior, mais definitiva. Jesus conta para os 2 discípulos de Emaús tudo o que constava a respeito dele em Moisés, por todos os profetas e em todas as Escrituras. Então, para os discípulos de Emaús, Jesus Cristo explicou o que Jeremias falou a respeito
dele, Jesus, o verdadeiro Salvador. Essa é a verdadeira salvação, porque muitas vezes nós olhamos para problemas deste mundo do qual precisamos ser salvos. O meu casamento precisa ser salvo, as minhas finanças precisam ser salvas, a minha saúde física precisa ser salva, a minha saúde emocional precisa ser salva, o meu filho precisa ser salvo das drogas. Vai andar em círculos. Agora, se você olhar para o Senhor, você vai poder em espiral sair, se afastar disso e crescer. Para onde você está olhando? Para os problemas ou para Deus? Eu estou olhando para Deus, que tem me maltratado, que tem me machucado, que tem me perseguido, que tem me abandonado. Não, então não é para Deus que você está olhando. Você está olhando ainda para as circunstâncias e botando a culpa em Deus. E quem sabe hoje é amanhã que você precisa dizer assim para Deus: Deus, me perdoa porque eu estava colocando a culpa em Ti. Eu sei que Tu és bom, eu sei que Tu és fiel, eu sei que Tu é misericordioso, eu sei que Tu salva. Nessa manhã eu decido pensar em Ti. Nessa manhã eu decido confiar em Ti. Nessa manhã eu decido trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas, Senhor, eu olho para o meu lado e ainda vejo destruição, porque Jeremias, quando ele está dizendo, quero trazer à memória o que me dá esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, fiel e grande é o Senhor, bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A realidade física tinha mudado ou não? Tinha mudado ou não? Não tinha! Mas a realidade no coração dele tinha mudado. A realidade na mente dele tinha mudado. Dali para frente não precisa mais ter desespero ou desesperança. Dali para frente é só aguardar e ver o que Deus vai fazer. Então, não é que nesse exato momento a sua realidade mudou. Talvez o problema ainda está lá. Mas agora você sabe de onde esperar a força. De onde você pode esperar o milagre. De onde você pode esperar a mudança. E nesta manhã é esta fé que vai fazer a diferença. Amém? Pensa um pouco sobre isso. Ora, Guto pode diminuir mais ainda. Deixa o pessoal bem à vontade. Não dispersa, não dispersa. Traz à memória só o que pode dar esperança. Não dispersa. Você está aqui, aproveita esse momento, aproveita esse tempo para trazer à memória o que pode dar esperança. Deixa o Espírito falar contigo. Mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer
Declara isso com teu coração. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu descanso. Eu espero em ti. Eu espero. Eu te adoro. Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Se você crê no Senhor Jesus, você pertence a esse Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Declara Eu agora. descanso em Descansa ti. no Senhor, aguarda a salvação em silêncio. Eu espero em ti. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Só Em ti eu posso alegrar, com ousadia. Você pode declarar com ousadia: o Deus de quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer Ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua Fidelidade, Eu descanso em ti. Eu espero em ti. eu te adoro. Deus te amor. Senhor Jesus, Tu és a salvação e nós corremos para Ti nesta manhã. Nós Te louvamos pelas Tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã sobre nossas vidas. Obrigado pelo Teu carinho, Pai amado. Obrigado por Tua compaixão, Papai. Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo diante das nossas pisadas de bola, mesmo diante dos nossos erros e falhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor viu que nós não conseguiríamos sozinhos, então o Senhor nos estendeu a Tua mão, por Tua graça e bondade, nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. E eu Te louvo de um modo especial pelas pessoas que nesta manhã o Senhor despertou para a fé que salva. Eu Te louvo pela Tua igreja edificada na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Se você está vindo pela primeira ou pelas primeiras vezes aqui e se está acontecendo algo no teu coração, eu quero te convidar a continuar vindo. Em alguns momentos a gente vai deixando claro portas para que você possa dar passos. Passos para mais perto do Senhor. Passos para andar com o Senhor. Continue vindo. Mas eu também estou à sua disposição. Aí na sua frente tem uns cartõezinhos. Antes de ir embora, se você gostaria de um atendimento pastoral, se você gostaria de entender melhor a Bíblia, se você quer deixar dito que vai voltar outras vezes, marca no cartão que tem na frente. E antes de ir embora, deixa numa caixinha que tem em cima daquele balcão branco lá, tá? E agora eu quero falar sobre um momento muito especial. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um legendário. Existe um movimento no mundo de Deus. Deus tem uma graça que é multiforme. Você sabe disso, né? A graça de Deus é multiforme. Então, nós não podemos dizer que Deus faz isso só desse jeito. Deus faz muita coisa de muitos jeitos. E um dos muitos jeitos que Deus tem cuidado do coração do homem é através do movimento Legendários. Sei que existe resistência, dúvidas, mas eu nunca vi uma resistência ou uma dúvida de alguém que tenha ido. Nunca. Eu sempre vi dúvidas e resistências de quem não foi. Mas quem foi volta com certezas. Não que o movimento Legendário salva, mas de lá ter a oportunidade de conhecer melhor o Salvador e o Senhor da sua vida, o Senhor do seu coração.
Então eu quero encorajar você que é homem a participar de um Top Legendários. Não é a única, mas é uma das manifestações da graça de Deus para a vida de homens, que tem abençoado casamentos, família, igrejas. Eu pouco me identifico com o movimento no meu dia a dia, porque eu não quero me identificar com o movimento legendário. Eu sou identificado com a igreja do Senhor Jesus Cristo e eu não quero que a nossa igreja esteja vinculada a um movimento, por mais que seja um movimento muito abençoador, certo? Então por isso que eu estou de boné, não estou com a farda toda, mas não teria problema eu estar com a farda toda, só esse cuidado que a gente precisa ter em não misturar a igreja local com os muitos movimentos de Deus que vêm, que vão, que voltam, ok? Mas se você é homem, vá, eu encorajo você. Ah, porque isso, porque aquilo outro. Primeiro vai, depois tu volta. Se você não achou que fosse especial da parte de Deus, aí você me explica por que não foi, a gente conversa, ok? Então eu quero chamar o Rômulo aqui, que é nosso pastor de homens, é um dos líderes do Movimento Legendários no estado do Rio Grande do Sul, especialmente numa das pistas. E agora eu passo então para ele esta palavra aqui, essa condução. Bom dia, comunhão. Legendários, aproximem-se, por favor. Maurício, vem também, por favor. Legendários é um movimento que nasceu em julho de 2015 na Guatemala. E nós temos um desafio chamado TOP, onde os homens eles passam 72 horas numa imersão onde nós acampamos, onde nós... Dá para vir um pouquinho mais para cá. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para não derrubar nada, para não jogar em cima do Jonas. Onde nós acampamos, procuramos um lugar para montar uma barraca, carregamos mochila. E nessas 72 horas nós somos ministrados. Se você perguntar para qualquer um desses homens, é preciso única e exclusivamente subir essa montanha para ter uma experiência com Deus? Não. Você fica mais homem porque foi para lá? Não. E às vezes alguns de nós perdemos a mão na forma de falar isso. A grande questão é que nessas 72 horas, as distrações que nos impedem de ouvir o Espírito Sagrado do Senhor, elas são retiradas de nós. E nós vemos irmãos dividindo testemunhos, se entregando, se rendendo, e é isso que faz a gente voltar e servir a novos homens. É isso que faz a gente voltar e dizer para novos homens, desfrute o caminho. Nessa manhã, nós temos aqui 2 irmãos que participaram de um TOP, agora em setembro, em Santa Maria, que foram o Adriano e o Gelson. Eles aceitaram esse desafio. As famílias, acho que já vinham orando por isso também, né? E eu ouvi amém. E eles foram, viveram suas experiências, as famílias viveram suas experiências, e muito brevemente eu quero chamar o Adriano aqui, para, em poucas palavras, poder explicar o que foram essas 72 horas. Bom dia, igreja. Primeiro eu quero agradecer a Deus, porque na multiforme graça dele, né, proporciona meios de a gente nos aproximar. Com certeza, para o homem, o desafio Legendários permite essa aproximação diante do que a gente vive ali. E resgatando valores que os homens precisam ter em mente todos os dias. Valores relacionados à família, relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, do esforço que o homem deve empreender para cuidar dos seus, para cuidar do seu próximo. E não somente como um status quo, mas como um compromisso verdadeiro de homem, resgatando valores mediante a graça de Cristo. Então, como foi dito aqui, homem, se você tiver a oportunidade, participe, suba a montanha, resgate isso na sua vida de uma forma intencional, teste os seus limites, para que você veja quando chega no seu limite, a graça de Deus vem e você consegue seguir com muito mais força.
Agradeço a Deus e a minha família, que me apoiou muito nesse processo. Muito obrigado. Volta aqui, meu filho. Fica aí, Adriano. Não tem. Então, Adriano, a partir desse momento, em demonstração de amor, honra e unidade, você é o legendário 156.329. Para mim sobrou o melhor, né? Então, como demonstração de amor, honra e unidade, Gelson, você é o legendário 156.293. Parabéns. Legendário, de joelhos. Muito obrigado. É por isso que nós voltamos todas as vezes para servir a novos irmãos, servir as novas famílias. E essa não é a única forma de servir a irmãos, servir a famílias. Se você é homem e ainda não entende sobre esse movimento, mas quer chegar perto do movimento de homens, essa semana um dos nossos irmãos demonstrou para a gente. Eu falei de Jesus essa semana para alguém com o que eu aprendi no discipulado. Nós temos tido os grupos discipulados através do Cada Homem um Guerreiro, e esses irmãos também estão sendo preparados para falar de Jesus. Então, eu te convido, no dia 25, nós vamos ter um encontro de homens, o Guto vai projetar aí para a gente, dia 25, a partir das 19 horas, vai acontecer no Galpão Rústico, Galpão Campeiro, do 12º Batalhão de Polícia, aqui no bairro Kaiser. Vai ser um galeto com salsichão maravilhoso. Os caras que preparam, eles têm todos os cursos sobre isso. Então eu te convido, separa essa data. O investimento são R$55. A inscrição é pelo aplicativo da igreja. O nome do aplicativo é Incomum. Você acha na sua loja de aplicativos. Se você ainda não tem, no final do culto, me procura o Dalmiro, que a gente vai te ajudar com essa inscrição. Se o valor é um problema, procura que a gente conversa. Se você quer levar um amigo, existe um cupom de desconto para poder levar o amigo. Mas esteja perto. Venha fazer parte disso que o Senhor tem feito entre nós. Amém? Amém. Deus tem usado o Rômulo de maneira muito especial na vida de muitos homens no movimento, né? O Rômulo participou do primeiro top que ele fez em proteção à igreja, em proteção aos homens da igreja, né? O Rômulo foi lá conhecer. E lá ele recebeu de Deus coisas importantes para a vida dele, que impactaram a vida dele. Então hoje ele tem uma posição importante dentro do movimento Legendários. Só que existe muita luta, muitos desafios. Então sempre ore pelo Rômulo, né? Por esse ministério, ore por tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo, ok? É importante a gente dar esse sustento espiritual. Eu quero convidar você então a se colocar em pé e nós encerrarmos esta manhã aqui declarando que Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é aquele que tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, amém? Mas eu não quero que você cante, eu quero que você declare quem é o leão da tribo de Judá, quem é o leão da sua vida, aquele que nos protege, né? O diabo é um leão, como um leão que está lá ao nosso derredor, mas ele não pode chegar em nós, porque em nós está o verdadeiro leão. Amém? Aleluia, vamos louvar. Tá. Ouve-se um júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram ao Senhor.
Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, leão, 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 leão de Judá, leão, 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 leão de Judá, leão, 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 prevaleceu. E os povos serão e virão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Ei! Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus, o Leão de Judá. Bênçãos!